Meu nome é Ângelo, eu sou engenheiro de projetos na Brametal, estou lá há 13 anos e trabalho com cálculo estrutural, acompanho detalhamentos e também execução de testes de carga para validação das estruturas. O importante para o projeto como um todo é que ele seja economicamente viável. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a melhor geometria, dimensionar dentro dos limites normativos e aí chegar numa estrutura que seja, ao mesmo tempo, leve e resistente. Então esse é o principal desafio lá dentro da engenharia que a gente tem. E isso acaba sendo muito importante para o resultado da empresa. Porque eu vou viabilizar a venda, que eu vou ter uma estrutura competitiva e ainda assim eu vou ter resultado para a empresa e vou ter uma estrutura que é confiável, porque eu sei que ela não vai ter problema nem de resistência e nem de deflexão com deslocamentos excessivos. Quando um projeto se inicia, ou mesmo na etapa de proposta, a gente tem que receber a especificação técnica do cliente. Essa especificação é o documento que vai nortear todo o desenvolvimento do projeto. Então, nesse documento consta todas as normas que eu tenho que respeitar, os limites que eu tenho que seguir no dimensionamento, todos os requisitos, as alturas, as cargas, as distâncias elétricas que têm que ser respeitadas no projeto. Então, tudo isso está na especificação técnica. Esse é o ponto de partida. Normalmente, quando a demanda chega para a engenharia, eu já tenho definido qual é o produto. Então, normalmente, o cliente ele já pede se ele quer um poste tubular ou se ele quer uma torre treliçada. Mas pode acontecer que nessa fase de estudo, a gente desenvolva alguma solução que seja mais viável economicamente. Então, volta para o começo da nossa conversa. Pode ser que seja uma demanda que se inicie com um poste tubular, mas que devido ao prazo de entrega, por exemplo, a solução com torre treliçada passa a ser mais interessante. Então, o produto normalmente ele vem definido pelo cliente, mas faz parte da nossa tarefa também essa definição. A gente participa de todo o processo. Então, a gente trabalha lá na engenharia com a concepção do produto, a gente faz o desenho de fabricação, lista de materiais, manda para a fábrica, produz. Aí a gente tem a pré-montagem, e isso é um diferencial também, isso é uma coisa muito legal e é um serviço que a gente oferece, que é a validação. Então a pré-montagem, que está lá no fim desse processo todo, faz a validação do produto. E o teste de carga também, que é um outro serviço que a gente oferece, que também faz parte dessa validação. A pré-montagem faz a validação do desenho, da estrutura, se ela vai montar ou não, e o teste de carga vai avaliar a resistência da estrutura. E são serviços que a gente também oferece. Existem normas que vão nortear a execução desse teste e existe o programa de testes. Normalmente esse programa de testes ele é elaborado pela empresa projetista e também vai guiar toda a execução do teste. A gente testa tanto torre treliçada quanto poste tubular, que são os dois produtos que a gente tem para transmissão, e a gente faz seguindo essas normas e o programa de teste do cliente. Um outro serviço que a gente oferece agora, na verdade um complemento a um serviço que a gente já oferece, é o acompanhamento remoto dos testes. Isso se deu início por causa da pandemia, a gente tinha essa necessidade de continuar tocando os testes, entregando o produto para o nosso cliente. Então a gente precisava ainda fazer essa validação e uma forma de que ele pudesse acompanhar sem estar presente ali na nossa sala de inspeção, acompanhando o teste da torre, era o teste remoto. Então a gente desenvolveu todo um sistema de acompanhamento, a gente instalou câmeras em 4K para acompanhar, todo um sistema, um portal onde o cliente ele pode acessar para acompanhar, para ter acesso a essas imagens, além do acompanhamento ali na sala de controle também. Então o cliente ele está vendo a torre e ele está conversando com a gente na sala de testes o tempo inteiro. Isso foi por causa da pandemia, mas acabou que virou uma tendência. Vários clientes, mesmo agora com a liberação, com a volta da inspeção na fábrica, eles ainda seguem acompanhando os testes de forma remota. Para a transmissão, basicamente, a gente tem a torre treliçada, que é o tipo de estrutura mais comum no Brasil, que são essas torres formadas por cantoneiras, chapas, são estruturas bastante leves, mas que dão bastante trabalho em campo, porque são muitas peças para serem montadas, serem transportadas. E o outro tipo de estrutura são os postes monotubulares.
Esses postes, eles são bastante conhecidos aqui no Brasil para as linhas de distribuição, mas aos poucos a gente também está entrando nesse mercado de transmissão, fazendo postes ali para linhas de 138, 230 kV. E os postes, eles são essas estruturas únicas, eles são formados por módulos que eles podem ser encaixados ou flangeados, né, aparafusados, e eles têm uma montagem muito mais rápida em campo. Eu tenho uma economia na fundação também, então acaba que, dependendo do projeto, se torna uma solução mais viável. Então, de um lado, eu tenho a estrutura treliçada, que é uma estrutura mais leve, mas eu tenho uma questão de dar mais trabalho no campo, de levar mais tempo para montar e colocar essa estrutura de pé. E do outro lado, eu tenho o poste tubular, que por vezes ele pode parecer uma solução mais pesada, então economicamente pouco viável, só que ele acaba se tornando quando você avalia o empreendimento como um todo. E aí você vê o custo da fundação, o quanto você economiza em prazo, então você energiza a linha antes, então tudo isso acaba se convergindo. E aí nisso a gente tem a nossa engenharia que dá todo o suporte, que consegue fazer esse estudo junto ao cliente. A gente pode fazer todos os cálculos, apresentar os preços, alguns custos até, para essa tomada de decisão. Porque o projeto do poste tubular, ele é muito mais rápido, é uma estrutura muito mais simples do que uma torre treliçada. Então, uma torre treliçada que no processo tradicional de detalhamento pode levar até 30, 40 dias, a gente leva do outro lado com poste, pode levar 5 dias. Então é um projeto muito mais rápido. Então se você tem uma linha, sei lá, com 12 tipos de estruturas, você vai ter um tempo bastante grande ali de projeto, e depois de pré-montagem, isso vai tomar muito tempo do empreendimento. A gente tem o poste, que tem um projeto muito mais rápido, a gente não pré-monta, então tem toda uma validação sem pré-montar, ganhando tempo também. Então, a diferença de tempo de projeto é essa. A torre, por um lado, muito trabalhosa, levando aí 30, 40 dias para fazer o projeto, precisando de uma mão de obra realmente específica, leva bastante tempo para você formar um projetista de torre para linha de transmissão. E do outro lado você tem o poste, que é uma estrutura com um projeto mais simples, mais rápido, e que até para você treinar uma equipe acaba sendo mais rápido e mais simples do que treinar uma equipe para torre treliçada.